Boa tarde, pessoal. Então vamos prosseguir o nosso trabalho do horário passado, né? Prosseguindo com a questão de número 6. Então essa questão número 6 é uma questão de hidrostática. Então vamos ver as ideias necessárias para a resolução da mesma. Então vamos aqui. Dando uma lida com vocês, uma questão simples, apesar de apresentar uma tabela, e quando a gente vê normalmente, né, uma tabela e um gráfico, começa a nos assustar, mas é tranquilo. Olha aí, o uso da água do subsolo requer o bombeamento para um reservatório elevado. A capacidade de bombeamento, quer dizer, litros por hora, de uma bomba hidráulica, depende da pressão máxima do bombeio, conhecida como altura manométrica. Então, por favor, tá aí, é o H maiúsculo. Então ele diz que essa rede de comprimento L da tubulação, que se estende da bomba até o reservatório em metros, da altura de bombeio, né? Então esse H minúsculo é da bomba até a caixa d'água, né? Então tá aí. De acordo com os dados a seguir, obtidos de um fabricante de bombas, para se determinar a quantidade de litros bombeados por hora para o reservatório, com uma determinada bomba deve-se. Então vamos ver quais são os itens que nós devemos realmente estar atentos. Escolher a linha apropriada na tabela correspondente à altura, né, em metros, de entrada de água bombeada até o reservatório. Em seguida, escolher a coluna apropriada correspondente ao comprimento total da tubulação em metros da bomba até o reservatório. Então esse item 1 e item 2, nós temos duas situações. Agora, o que realmente me interessa? O item 3. Ler a altura manométrica. Por que eu vou ler essa altura manométrica? Para que eu possa entrar no gráfico do desempenho. Então, repetindo. Para que nós vamos determinar a altura manométrica, quer dizer, o H maiúsculo, através da tabela, para que eu possa entrar no gráfico. Entendido? Então, prosseguindo o item 3, ler a altura manométrica corresponde ao cruzamento, grifem para mim, das respectivas linhas da coluna da tabela. E, finalmente, usar a altura manométrica, quer dizer, uma vez determinada essa altura, nós vamos no gráfico de desempenho para ler a vazão correspondente. Então vamos aqui, por gentileza, mostrando para vocês. Dê uma pensada aqui comigo. Questão super tranquila. Vocês perceberam aqui que ele fala, considere que se deseja usar uma bomba cujo desempenho é descrito pelos dados acima para encher um reservatório. Qual é o volume do reservatório? 1.200 litros. Então vamos colher os dados primeiramente. Volume, né, do reservatório. Então dados. Volume do reservatório. Então esse reservatório é para 1.200 litros. O que mais que eu tenho aí? E que ele se encontra a 30 metros acima da bomba. Então, não é a altura manométrica, é a altura da bomba até o reservatório, 30 metros. Para fazer a tubulação da bomba ao reservatório, nós utilizamos um comprimento de cano, que nós vamos chamar de L, de 200 metros. Combinado aí? Nessa situação é de esperar que a bomba consiga encher o reservatório. Então ele está perguntando para você qual que é o intervalo de tempo necessário que esta bomba vai necessitar para encher o reservatório. Gente, então vamos fazer isso. Olha que questão tranquila, olha aqui. Qual é o comprimento da tubulação, né? 200 metros? Está escrito aqui, ó, L, acompanha na tabela, comprimento da tubulação em metros da bomba até o reservatório. Qual é o comprimento, né? 200? Aí você vai nessa coluna aqui, ó, a altura em metros da entrada de água. Você percebeu que a bomba está lá no nível de água até o reservatório. Quanto que vale essa altura da bomba até a caixa? Não é 30 metros? Então vocês, na tabela aí, você vai pegar aqui, ó, nesta linha, por gentileza, ó, 30, ó, e vai prosseguir, por gentileza, ó, até os 200. Então nessa linha, que é o item 3 que ele está falando aqui, ó, se você pegar o comprimento da canalização, que é 200 metros, certo? Encontrando com os 30 metros de altura da bomba até a água, ó, nesta linha e nesta coluna,
você vai encontrar qual a altura manométrica? Hã? 45. Então tá aqui, ó. Então o que vocês vão fazer? Por gentileza, vai na sua tabela, comprimento da tubulação aqui, ó, 200, tá? E nesta aqui, ó, 30. Você vai então exatamente achar 45. Então nós vamos diretamente dizendo assim, na tabela. Então a questão que é aparentemente difícil, numa tabela e um gráfico, na tabela para o L igual a 200 metros e H igual a 30 metros, nós temos, não confundir, hein? O H maiúsculo é a altura manométrica. Professor, para que essa altura manométrica? Para que você possa ir diretamente no gráfico do desempenho, né? Concorda comigo aqui? Vamos lá, todo mundo olhando aqui, depois eu dou um tempinho para vocês anotar. Então, por que eu preciso dessa altura manométrica? Para que eu possa entrar diretamente aqui e determinar qual que é a vazão em litros por hora. Então, vamos lá. Se aqui é 0, 10, 20, 30, 40, aqui 50, você concorda que 45 está exatamente aqui? Para esse 45, você concorda que o gráfico vai me dar uma vazão de quanto aqui? Então, vamos lá. Ó, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Então, cada divisão dessa aqui, ó, é 100. Então, você vai no gráfico, então vamos colocar para você, né? Indo no gráfico para a altura manométrica de 45 metros, nós temos a vazão, né, que nós chamamos de Z, né, essa vazão em litros por hora. Então nós temos uma vazão que é o nosso quê? De 900 litros por hora. Olha como é que vocês dão conta aqui agora. Qual que é o volume do reservatório? Vamos finalizar aqui. Qual que é o volume do reservatório? Não é 1000 litros? Quanto que a bomba manda? Ela manda 900 litros por hora. Então a bomba é capaz de mandar, então olha aqui, ó. A bomba, ela manda em 1 hora, é uma regra de 3, ela manda 900 litros. Como eu preciso, o reservatório é de 1.200 litros, eu vou gastar um X, né? Então o nosso valor X é igual a 1.200 dividido por 900, né? Isso aqui em hora. Então isso aqui me dá 1,33 de hora. 1,33 de hora é 1 hora mais 0,33 de hora. Agora eu tenho que ficar esperto aqui. Esse 0,33 não é menor do que 1 hora? Hã? Então aí eu vou lembrar que 1 hora tem 60 minutos. Então se eu pegar 0,33 vezes 60, eu vou encontrar 19,8 minutos. Entendido? Então aproximadamente 20 minutos. Entenderam? Então nosso intervalo de tempo que eu vou precisar aí, fica na letra E. Entre 1h10 e 1h40. Quer dizer, 1h20 praticamente está compreendido entre 1h10 e 1h40 minutos. Vamos prosseguindo. Então nós ficamos com a alternativa, tá aí. Então, gente, põe na cabeça, questão super tranquila, acho que está no, né, no nível de todos vocês aí. Ficou entendido, gente? Assim que vocês terminarem, eu vou dar a teoria da próxima questão, dilatação linear.
Pessoal, há necessidade de repetir algum ponto da questão? Então, um minutinho para vocês anotarem, para a gente então prosseguir, indo para a questão número 7. Posso prosseguir? Posso? Então, vamos lá. Pessoal, então esse folheto aí que vocês receberam, nós já estamos trabalhando há um certo tempo aí, ele é constituído de hidrostática e termologia, tá? Então agora, o exercício número 7 é uma questão de termologia. E essa questão de termologia, ela refere-se à dilatação dos líquidos. Combinado? O que nós vamos fazer para matar toda a ideia de dilatação? Eu vou então fazer um resumo sobre dilatação dos sólidos, porque sem entender a dilatação dos sólidos, fica fácil de entender a dilatação dos líquidos, compreendido? E aí toda questão que aparecer da agora para frente sobre dilatação aí, nós vamos fazer, certinho? Então nós vamos pensar que a gente está perdendo tempo. Ah, mas aqui a questão é só de líquido, você poderia só dar o resuminho de líquido, né? Então vamos fazer um resumo total. Então nós estamos aqui para empenhar em todo tipo de exercício. Então resumo sobre dilatação. Pessoal, trabalhando com o primeiro caso, nós vamos trabalhar com a dilatação dos sólidos. Por favor, quem realmente já conhece vai recordar comigo. Ah, eu já sei isso aí, eu estou bem. Eu vou tentar desenvolver as ideias para puxar o raciocínio de vocês. Certo? Então vamos fazer todo o resuminho de dilatação. Primeiro caso, então, o item A, é a chamada dilatação linear. Linear significa em uma única dimensão. Então está aqui o nosso exemplo. Eu vou pegar uma determinada barra. Então comigo. Essa barra tem um comprimento L0. Então, normalmente, o que o senhor está trabalhando aqui é uma barra metálica. Esse L0 é o comprimento inicial. A pergunta que a gente vê, né, para os alunos de segundo colegial é a seguinte: o que é isso aqui que você representou? Isso aqui eu representei um anteparo fixo. Vocês entendem por que eu fixei uma das extremidades? Por exemplo, eu cheguei aqui, vamos admitir que a régua fosse uma barra metálica e que uma das extremidades eu estivesse apoiando diretamente aqui. Entendido? Para que isso? Quando eu vou aquecer a barra metálica, ela vai dilatar para a direita e para a esquerda. Para ficar mais fácil para a minha compreensão, eu fixo uma das extremidades no anteparo fixo, certo? Aí toda dilatação vai fazer exatamente, certo? Num sentido. Quer dizer, torna mais fácil a compreensão da ideia. Entendido? Então, por isso que eu fixei uma das extremidades, né? E a partir daí, nós continuamos com a outra extremidade que está fixa aqui. O que o senhor vai fazer? Eu vou ceder uma quantidade de calor, e a partir dessa quantidade de calor, nós temos então um comprimento final. Esta diferença entre o comprimento inicial e o comprimento final é a chamada dilatação linear. Então, por gentileza, isso aqui então é o chamado ΔL. ΔL, vocês lembram, é a variação do comprimento. Ó, vamos aqui comigo. Vamos prosseguir. Como é que fica a equação? Ó, eu vou colocar a equação e vou voltar na ideia para você compreender.
L é o comprimento final, comprimento inicial, 1, mais o coeficiente de dilatação linear, variação. Aí você pergunta assim, Reine, por que você colocou assim? Vocês querem me seguir aqui? Para não ficar só anotando? A questão vocês vão copiar e vai copiar outra vez. Isso. Então isso aqui é uma quantidade de calor. Então isso aqui, vamos escrever? É uma quantidade... Obrigado por você ter perguntado. Quantidade de calor. Então eu vou começar a aquecer a barra, tá? Então esse Q aqui é uma quantidade de calor que eu estou cedendo àquela barra metálica. Agora vamos dar uma pensadinha aqui. E comprovando que realmente essa equação está certa. Quer ver? Olha aqui. Se eu multiplicar o parênteses, então, ó, L, vou aplicar a propriedade distributiva no parênteses. L0 mais L0 alfa delta teta. L0 é comprimento inicial. L é comprimento final. Se eu pegar o L menos o L0, não é o delta L? Então isso me dá uma ideia que o delta L é o L0 alfa delta teta. Então agora eu vou te explicar por que essa equação anterior está certa e por que essa equação está certa. Olha aqui. Esse comprimento será tanto maior quanto maior for o L0, concorda? Então se eu pegar uma barra muito pequenininha, pegar um pedaço aqui, ó, muito pequenininho, e aquecer, ele vai dar uma dilatação pequena. Se eu vou aumentando o comprimento da barra inicial, se eu aumento o L0 e vou aquecer, esse ΔL não aumenta? Então, quanto maior o comprimento inicial da barra, uma vez sendo aquecida, maior é o ΔL. Então, se eu aplicar a propriedade distributiva, eu verifico, ó, maior o L0, maior o ΔL. Me provou isso. Professor, se eu tiver aqui uma variação de temperatura dessa barra para essa aqui de 10 graus, aí eu continuo aquecendo, 20 graus, 30 graus. Percebe-se que quanto maior a variação de temperatura aqui, quanto maior a variação de temperatura você estiver variando na barra, maior o ΔL. Então está aqui, ó, delta teta. Aumenta a variação de temperatura, lógico que a dilatação vai ser maior. E o alfa? O que é o alfa? O alfa é o chamado coeficiente de dilatação linear, certo? Então, por exemplo, os metais, se eu pego lá um cobre, uma barra de cobre, então se essa barra aqui for cobre, tá? Uma outra barra de mesmo tamanho, alumínio, a outra ouro, certo? Essas barras, apesar de serem de mesmo tamanho, e se você ceder a mesma quantidade de calor aqui, elas vão ter variação de comprimento diferente. Por quê? Porque apresentam coeficiente de dilatação linear diferente. Então, cada material tem uma propriedade de dilatar. Essa propriedade é chamada de alfa. Então, por favor, uma observação. O ΔL é a variação de comprimento. O L0 é o comprimento inicial. O nosso alfa é o coeficiente de dilatação linear. Linear, todo mundo lembra, numa dimensão, né? E o delta teta, delta é a variação de temperatura. Beleza? Então, mais para frente, se tiver um exercício de dilatação linear, nós vamos trabalhar exatamente isso aqui. Reine, qual que é a diferença dessa equação para essa? É a mesma. Só que às vezes eu tenho um exercício que ele vai perguntar o ΔL, então eu já vou vir direto aqui, não vou? Certo? Se ele não perguntar o ΔL, mas perguntar o comprimento final, eu já vou substituir nessa. Então as duas equações realmente são iguais. Então nós vamos depender do dado, quer dizer, do exercício, do que ele estiver cobrando. Eu vou utilizar um ou outro. Até aí, beleza? Mais um minutinho, por gentileza.
Agora, uma atenção aqui. Unidade de alfa. Gente, eu já vi muita gente de terceiro colegial, de cursinho, às vezes meio de segundo colegial, tendo dificuldade em compreender isso aqui. Então, o senhor quer a unidade do coeficiente de dilatação linear? Perfeito. Então, vamos justificar aqui, ó. Como ΔL é o L0 alfa delta teta, eu quero a unidade do alfa. Alfa, então, é o ΔL, L0 delta teta. Comigo, pessoal, eu não estou cancelando o ΔL com L0, pelo amor de Deus. Como é que é? Eu não estou cancelando ΔL com L0. É um absurdo eu fazer isso. Mas se eu quero unidade, por exemplo, isso aqui é comprimento. Se esse comprimento estiver em metro, o L0 também não está em metro. Se aqui estiver em centímetro, aqui está em centímetro. Então, a hora que eu fizer isso, colocar 1 por delta teta, muitos já me falaram, Reine, mas você está cancelando o ΔL com L0? Não. Eu estou cancelando a unidade de ΔL, ou é metro, ou é quilômetro, ou é centímetro, com a mesma unidade de comprimento aqui. Então, se aqui é centímetro, aqui é centímetro. Se aqui é metro, aqui é metro. Então, pessoal, isso vai ficar 1 sobre variação de temperatura. Variação de temperatura pode ser, né, graus Celsius, Fahrenheit. Então, vai ser 1 dividido por graus Celsius. Ou graus Celsius a menos 1. Então, o pessoal normalmente utiliza graus Celsius a menos 1. Quer dizer, passa para o numerador com expoente trocado. Minutinho, para a gente falar na dilatação superficial. Então, gente, sempre vocês vão copiando e eu vou falando para vocês. Evita ficar decorando as coisas, mas tenta buscar a compreensão da ideia. Né? É isso que sempre a gente vê as pessoas que nos orientam, né, pedindo para nós. Esta primeira parte eu posso apagar? Assim que vocês terminarem, estou aguardando aqui, colocando um item B para dilatação chamada superficial. Ou na superfície, né? É a mesma coisa. Pessoal, vocês me entenderam até ali? Isso, é graus Celsius a menos 1. Tá? Aqui coloquei um zero, não sei para quê, né? Então, graus Celsius a menos 1, graus Celsius a menos 1. Então, 1 sobre graus Celsius, ou graus Celsius a menos 1. A hora que puder, ou vocês vão entender o desenvolvimento da ideia, por que de chegar na equação que vocês tanto utilizam. Uma questão aberta, por exemplo, eles podem pedir para você desenvolver. Posso? Pessoal, então entenda, nós fizemos a dilatação numa dimensão, daí o nome linear.
Agora nós vamos pegar a dilatação na superfície. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, o quadro. Concorda? Eu vou desenhar uma superfície. Então, seja a figura. E aposto que vocês dão conta. Então eu vou pegar aqui uma figura. E esta figura vai apresentar uma área inicial. Então eu vou chamar isso aqui de um x0, um y0. E aqui vai ter um A0. O que é o A0? É a chamada área inicial. Nós vamos pegar essa placa e vamos aquecer. Então, setinha, vamos colocar uma quantidade de calor, vamos dar uma exagerada para você entender, né? Então, depois que eu aqueci, estamos exagerando. Essa placa, então, passou a ter essas dimensões, x e y, tendo essa área final. Então, vamos escrever para você, sendo o A0 a chamada área inicial, já aproveitando aqui a nossa área inicial, todo mundo sabe, determinar a área dessa figura, que é o x0, y0. Tranquilo? O nosso A é a nossa área final depois do aquecimento. E essa área final é o nosso x vezes o y. Combinado? Olha bem, se isso aqui, por exemplo, é cobre, essa placa também é cobre, apenas ela foi aquecida. Então o coeficiente de dilatação linear não mudou. Vamos repetir isso? Se isso aqui é uma placa de cobre, essa aqui é a mesma placa de cobre, só que ela sofreu o quê? Um aquecimento, portanto ela dilatou. Certinho? Então vamos comigo. Questão aberta das diversas universidades aí. Fácil, fácil. Mas se perguntar isso, derruba o aluno. Por quê? Porque o aluno é acostumado a pegar a equação pronta. Ele não sabe de onde vem. Certo? Às vezes não sabe. Olha aqui. Você pode dizer que isso aqui é o comprimento final? Comigo. Esse x é o comprimento final. O x0 é o comprimento inicial. Esse y é o comprimento final. O y0 é o comprimento inicial. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Como é que o senhor vai fazer? Eu vou aplicar L igual a L0 mais alfa delta teta. Como é que é? Então, justificando. Como? L é igual a L0, 1 mais alfa delta teta. Quem é o nosso L? Não é o x? Repito. Quem que é o nosso comprimento final na direção x? É o x. Qual que é o nosso comprimento inicial na direção x? É o x0, que multiplica 1 mais alfa delta teta. Prosseguindo, quem que é esse comprimento aqui? É o comprimento final na direção y. É igual o y0, por favor, é aqui que às vezes o aluno fica meio sem saber o que fazer. Se esse material é cobre, aqui também é cobre. Entendido? O coeficiente de dilatação depende do material. Então, 1 mais alfa delta teta. O que nós vamos fazer? Eu tenho que multiplicar uma... Por que o senhor tem que multiplicar? Porque uma vezes a outra me dá a área. Então você me pergunta, por que o senhor vai multiplicar? Porque x vezes y é a área final. Então, ó, x vezes y é igual o x0, o y0, que multiplica 1 mais alfa delta teta ao quadrado. Me entenderam? Agora, quem que é o x vezes y? Por gentileza. Quem que é esse parâmetro aqui? É a área final. Quem que é esse parâmetro aqui? A área inicial, né? Que multiplica 1 mais alfa delta teta ao quadrado. Então, terminando. E aí você vai compreender toda a ideia hoje. Tenho certeza que meus colegas, né? Aí num segundo colegial, quando vocês viram isso, ano passado, muitos deles fizeram isso aí.
Eu, quando eu trabalho com segundo colegial, eu tento mostrar isso. Pessoal, agora vamos dar uma pensadinha aqui. Vamos tentar, então, desenvolver 1 mais alfa delta teta? Então, agora eu tenho que desenvolver isso aqui. Então, eu vou desenvolver 1 mais alfa delta teta ao quadrado. Como é que é isso aqui? Não é A mais B ao quadrado? Não é um quadrado perfeito? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo? Então, isso é igual. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais o quê? Mais o quadrado do segundo. Quadrado do segundo é alfa ao quadrado, delta teta ao quadrado. Entendido? Agora comigo. Vocês concordam comigo que alfa é um número pequeno? Então, é um número pequeno. Reine, dá um exemplo. Vamos supor alfa, vamos lá, 3,6 vezes 10 é menos 6. Então, normalmente, os coeficientes de dilatação linear é pequeno. Se esse número é pequeno e é elevado ao quadrado, você concorda que ele torna menor ainda? Repete. Alfa é um número pequeno. É elevado ao quadrado, você concorda? 10 é menos 6 ao quadrado vai virar 10 é menos 12 vezes 3,6 vezes 3,6. Então, como esse número é muito pequeno, elevado ao quadrado, eu posso desprezar esse valor aqui? Você concorda que esse valor tende a zero? Entenderam o que eu falei? Um número pequeno elevado ao quadrado, ele fica menor ainda. Então a nossa equação ficaria assim, ó. A área final é igual à área inicial. O que sobrou lá? 1 mais 2 alfa delta teta. Gente, esse 2 alfa, eles chamaram de beta. Para não colocar 2 alfa na equação, certo? Então os pesquisadores deram um nome para esse 2 alfa de beta. O que é o beta? Beta é o chamado coeficiente, da agora para frente, de dilatação superficial. Vou abreviar, SUP. Finalizando então a nossa equação, hora que você precisar trabalhar com dilatação superficial, a área final é igual à área inicial, 1 mais beta delta teta. Ou, não querendo trabalhar com essa equação, eu posso fazer isso. Aplicar a propriedade distributiva no parênteses. A0, beta, delta teta. Passo o A menos o A0. Isso aqui é a variação da área. Então, toda vez que você precisar, variação da área é igual à área inicial, beta, delta teta. Qualquer exercício de dilatação superficial ou vai recair nessa equação ou nessa. Certinho? E se Deus quiser, da agora para frente, vocês vão lembrar e não vão, né, decorar. Vocês vão entender a ideia. Pergunta aos senhores. Ficou entendido? O resto da vida de vocês. Né? Então, quando a gente compreende a ideia, nunca mais a gente esquece. Quando a gente decora, a gente esquece. Né? Quando a gente decora, esquece facilmente. Compreendeu, a gente não esquece. Um minutinho para terminar. Se tiver dúvida, vão perguntar. E aí eu vou para a dilatação volumétrica. Às vezes a gente está perdendo um pouquinho de tempo agora na teoria, mas nós vamos ganhar nos outros exercícios, tá? Porque apareceu um exercício de dilatação volumétrica, eu falo, gente, lembra que nós falamos? Eu vou só fazendo a figurinha, que eu preciso de 2 figurinhas, enquanto você termina de lá. E estou te esperando.
Se alguém terminar, você já pode fazer na figurinha junto comigo para a gente ir ganhando tempo. Pergunto, posso iniciar? Posso? Então esse aqui, então esse sólido, né, está recebendo uma quantidade de calor, consequentemente está dilatando. V é o volume final, V0 é o volume inicial, θ0 é a temperatura inicial. Então precisa de colocar isso para vocês ou não? Então V0 é o volume inicial, θ0 temperatura inicial, Q quantidade de calor, volume final, temperatura final. Posso? Gente, até certo ponto, essa ideia aqui, ó, busca essas duas ideias iniciais aqui. Certinho? Então a dilatação no volume. Então vamos comigo. Se há dilatação no volume, eu posso trabalhar essa ideia, ó, trabalhando com 3 vezes a dilatação linear. Esse é o comprimento final, trabalhando na direção x, comprimento inicial. Esse sólido, ele é de um material aqui é o mesmo daqui. Então vamos lá. X, então, comprimento final, comprimento inicial, 1 mais alfa, delta θ. Mesma razão, y nessa direção aqui é o y inicial, mais o alfa, delta θ. E o z é igual ao z0, 1 mais alfa, delta θ. Pessoal, nós vamos multiplicar isso aqui. Então o x, o y, z, é igual ao x0, y0, z0, que multiplica 1 mais alfa, delta θ ao cubo. Agora, qual que é esse volume inicial aqui? Como é que eu faço para achar o volume inicial? Vamos lá, como é que é o volume inicial? É o x0, y0, z0. Como é que eu faço para achar o volume final? É o x vezes o y vezes z. Então vocês entenderam que esse produto aqui já é o volume final. Então numa questão aberta, né, isso aí é tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então x vezes y vezes z, isso vezes isso vezes isso, é o volume final. O x0, y0, z0 é o volume inicial, 1 mais alfa, delta θ ao cubo. Você está lembrado como é que eu faço A mais B ao cubo? Repetindo, vocês estão lembrados como é que eu faço A mais B ao cubo? É o cubo do primeiro, concorda? Mais 3 vezes o primeiro pelo segundo, mais 2 vezes o alfa ao cubo, delta θ ao cubo. Então vamos desenvolver isso aqui, vamos lembrar, né? 1 mais alfa, delta θ ao cubo, isso é 1 mais 3 vezes o alfa, delta θ, mais 2 vezes ó, alfa ao cubo, delta θ ao cubo, mais alfa ao cubo, delta θ ao cubo. Olha que facilidade. O alfa, nós tínhamos falado aqui, que é o número o quê? Muito pequeno.
continua a mesma ideia. Se o alfa é um número muito pequeno, e ele é o cubo, 2 vezes esse número ao cubo vezes o delta θ, você concorda que isso é zero? Alfa é pequeno, elevado ao cubo, isso tende a zero. Certo? Então, na realidade, o que vai sobrar? Sobrou V igual a V0, 1 mais 3 alfa, delta θ. E esse 3 alfa, batizaram de gama. Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrico, tá? Então a equação, toda vez que vocês precisarem da dilatação volumétrica, vocês vão trabalhar volume final, é o volume inicial, 1 mais gama delta θ. Ou, não vão perder tempo, variação do volume é o volume inicial, gama delta θ. Então, dependendo dos dados fornecidos na questão, se quiser só a variação do volume, você já vem direto aqui. Então, sendo o gama o chamado coeficiente de dilatação volumétrica. Tudo bem? Então, um minutinho, para vocês anotarem, para a gente prosseguir de cá. Essa parte eu posso? Então, gente, guarde esse resuminho, né? Se Deus quiser, até o finalzinho do ano. Finalzinho vocês dão uma revisada aí, se Deus quiser, fazer uma boa prova. Esta parte aqui da superficial eu posso? Pode, senhorita? Já já nós vamos fazer aquele exercício lá. Estou te esperando e eu vou colocar uma atenção para você aqui, ó. Isso geralmente vocês veem na maioria dos livros aí. Vou esperar você terminar, você fazer junto comigo aqui. A hora que puder, me avisem. Já vai, Japinha? Vai com Deus. Tudo de bom. Pode ir? Pessoal, essa relação é essa aqui, ó. Alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Professor, por que tem que ser assim? Se nós pegarmos aqui, então por que tem que ser assim? Justificando agora, ó. Se eu pegar alfa sobre 1, beta sobre 2, esse 2 não vai aqui? E eu chego então que o beta não é 2 alfa? Tá lá. Outra coisa, alfa sobre 1 não é igual a gama sobre 3? Então o gama é 3 alfa. E não precisa dizer para você que o gama é 3 meios ou o gama é 1,5 beta, né? Certo?
Então, se num exercício você precisar do gama e ele te der o beta, por gentileza, como é que é? Se num exercício ele te der o beta e você precisar do gama, não precisa falar para você, ó. Tá, o gama é 3 meios de beta. Então, põe isso na cabeça de vocês. E eles fazem isso com frequência. Está num exercício de dilatação volumétrica, ele vai te dar o beta. Ele vai te dar o alfa, para te jogar no buraco. Então, você tem que lembrar, então, se ele te deu o alfa e você está trabalhando com volumétrica, o gama é 3 alfa. Assim que terminarem, vamos na dilatação dos líquidos. Pessoal, posso seguir? Gente, será que eu posso falar em dilatação de líquido, dilatação linear? Não. O líquido está onde? Não está dentro do vasilhame? Espera um minutinho, colega, lá, para nos seguir. Então, já nós vamos fazer esse exercício aqui, ó, muito bom. Terminado esse aqui, eu vou fazer o exercício 7. Então, comigo. Nós falamos no sólido dilatação linear, superficial e volumétrica. Para líquido, nós colocamos o líquido dentro de um vasilhame, não é isso? Ele então vai moldar ao recipiente que o contém. Então, para líquido não existe superficial, não existe linear. Só existe o quê? A volumétrica. Então, para líquido só existe a volumétrica, né? Então tá aqui, ó. Só volumétrica. Por que, Heine? Porque o líquido vai ocupar o volume do recipiente. Beleza? Então a equação é a mesma que nós já desenvolvemos, não é? Então vai ficar volume final do frasco, volume inicial, 1 mais o gama, normalmente nós chamamos de L, delta θ. Volume final, volume inicial, 1 mais o gama L, gama do líquido, variação de temperatura. Ou, não querendo, variação do volume é o V0, gama do líquido, coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, delta θ. Combinado? Então eu vou dar uma paradinha na teoria, daqui a pouquinho eu falo na anomalia da água, né? Então esse gama L, por gentileza, gama, coeficiente de dilatação volumétrica, L, do líquido. Agora vamos pegar a nossa folhinha, vamos dar uma lida juntos na questão número 7. Posso? Um minutinho para vocês me seguirem. Questão muito boa. Então vamos colocar uma atenção. Acho que todas as questões, realmente, ela, né, cobra. Então vamos colocar uma atenção aqui. Por que o senhor está chamando a atenção? Porque é uma questão que eu sempre vejo, né, cobrar essa ideia, seja num lugar ou no outro. Certinho? Se vocês quiserem comprovar o que eu estou falando, é só vocês acessar as diversas universidades aí. Então vamos ler comigo. Durante a ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo, né, inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool a 50 centavos o litro,
a uma temperatura, então, inicial de 5 graus Celsius. Então, o líquido que o dono do poço está comprando é o álcool. E ele compra o álcool a uma temperatura inicial a 5 graus Celsius. Então, essa foi a temperatura. E a 50 centavos o litro. Para revender o líquido aos motoristas, instalou o mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura, por gentileza, de 35 graus. Então, temperatura final, 35 graus centígrados. Então, ele compra a 5 graus e revende a 35. Então, ele vende a 1,60 o litro. Ele compra a 50 centavos o litro e está vendendo a 1,60. Então, ele fala diariamente o posto compra. Então, por dia. Então, esse dono do posto, ele compra um volume inicial de 20 mil litros, tá? Por dia, a 5 graus. Então, esses 20 mil que ele está comprando, já foi dito, vamos voltar a insistir, em 5 graus. E os revende. Tá? Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, então, ó, o gama do líquido, está aí, ó, é 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Então, realmente, é um valor pequeno. Desprezando o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana, né? Então, 20 mil litros por dia. Então, ele quer saber isso aqui durante uma semana. Então, uma semana é 7 dias. Então, qual que é o volume que ele vai obter? Os 20 mil litros por dia, por favor, vezes 7. Né? Então, ele vai obter 140 mil litros. Entendido? Olha que facilidade. Você concorda que eu possa achar a variação do volume? Comigo. Aqui é rapidinho. Se eu souber qual é a variação, qual é o aumento do volume, eu não vou multiplicar esse aumento do volume pelo valor que ele vai vender? Reine, como é que é? Então eu vou achar qual que é a variação do volume. Variação do volume é o volume inicial, gama, delta, teta. Para você que não me entendeu, por que eu vou fazer isso? Os 140 mil litros, ele compra 20 mil litros por dia, durante uma semana. Eu quero saber o quanto que esse dono do posto vai ganhar em uma semana. Então o que o senhor vai fazer, Reine? Eu vou achar então, com esta variação de temperatura, eu vou achar qual é o volume que ele vai obter. Então vamos lá, substituindo. Volume inicial, 140 mil litros. Coeficiente de dilatação volumétrica, 10 a menos 3, que multiplica variação de temperatura, tá? Ó, é 30 graus Celsius. O que é esses 30? É temperatura final menos a temperatura inicial. Ele vende a 35 e comprou o quê? A 5. Então a variação de temperatura, realmente é isso aí. Pessoal, você concorda comigo? Nós vamos fazer assim, ó. Esse 10 a menos 3 aqui, então eu posso colocar assim, 140 vezes 10 a terceira. Esse 140 mil é 140 vezes 10 a terceira. Vezes 10 a menos 3, vezes 30. Concorda? Por que o senhor fez isso? Porque produto de potência de mesma base, eu conservo a base, somos expoente. Concorda? Então, esse 10 a terceira com 10 a menos 3, dá 10 elevado a zero, que é 1. Então, vai ficar 140 vezes 30, certo? Então, esse total me dá um valor de quanto? 4.200. Então, qual que é o aumento de volume nesses 140 mil? 4.200 litros.
Você concorda que isso aí é o que aumentou? Vocês concordam que isto é o que o dono do posto conseguiu dilatar com essa variação de temperatura? Então, qual é o lucro dele? É os 4.200, concorda? Vezes R$ 1,60. Isso aí não é aumento? Mas quando que ele vai vender? Você concorda? Ele não vai vender por R$ 1,60 o litro naquela época, né? Então esse valor aí me dá o total de 6.720. 6.720. Esse 6.720 está compreendido entre 6.000 e 6.900, concorda? Certo? Então, após uma semana de vendas, estaria entre 6.000 e 6.900. Então, a alternativa, letra D. Então, isso aí é uma simulação, né, pessoal, que foi feita para vocês terem uma ideia da dilatação dos líquidos aí. Certinho? Então, aí, tá, gente? Ó, Enem 2009. Então, a pedido da direção da escola, né, foi feito o pedido que trabalhasse com o Enem, que é o que vocês vão enfrentar. Então, vocês veem que todos os dias que eu venho cá, eu trago uma série, eu faço, então, uma divisão, né, dos exercícios, e estamos resolvendo aí, certo? Então, agora, a próxima questão é dilatação anômala da água. Vamos dar uma teoria, coisinha simples, e vamos falar nisso. Pessoal, uma perguntinha aí. Sempre vocês estão encontrando com as outras pessoas que estavam frequentando aqui? Vocês veem eles? As outras pessoas que estavam normalmente? Conversa com eles, mostra para eles o trabalho que está sendo feito, né? O quanto a escola está empenhando em ajudar as pessoas. Ah. Então tá bom. Vamos lá. Para resolver a questão de número 8, por gentileza, vamos lá. Teoria, vamos colocar assim, ó. Teoria. Obrigado. Obrigado. Teoria para resolver a questão número 8. Hora que puder, vamos aqui. Posso iniciar? Posso? Pessoal, vamos ouvir isso com bastante atenção. O que normalmente acontece com a maioria das substâncias? Ao aquecer, aumenta de volume. Ao resfriar, diminui de volume. Isso é a maioria. Porém, nós temos o caso da água, ferro, bismuto e antimônio, certo? São as exceções. E normalmente o pessoal trabalha mais com a água. O que acontece quando vocês percebem, vocês colocam um refrigerante no congelador, nas casas de vocês, e às vezes esquece e deixa por um tempo maior do permitido? A garrafa, normalmente, ela quebra, não é? Vocês dão conta de explicar o porquê que aconteceu aquilo? Quer dizer, uma situação no nosso dia a dia. Por favor. A água dilata. Mas nós não resfriamos? Como é que é a situação normal na vida prática? Aqueceu, dilata. Resfria, ela vai contrair. Então seria óbvio da gente pensar que uma vez resfriando aquela garrafa de refrigerante, né, ele teria que diminuir o volume. E, no entanto, ela quebrou, dilatou. Agora, por que acontece isso? Então, dentro daquele líquido lá, do refrigerante, nós temos um percentual muito grande de água. Então, vamos lá. Então, uma observação
é a chamada dilatação anômala da água. Inicialmente, eu vou tentar mostrar para vocês o porquê que acontece isso. Vamos tentar aqui comigo? Vamos pensar? Ó, como é que a molécula de água é formada? Por pontos de hidrogênio. Não é isso que nós vemos na química? Então eu tenho a ligação entre uma molécula da água e a outra por pontos de hidrogênio. Não é isso? E quando uma molécula, então, ela está ligada a outra molécula, entre uma molécula e a outra aparece o quê? Normalmente um vazio. Combinado? Então, quando você resfria, o que vai acontecer? Aquelas pontes de hidrogênio, normalmente, de 0 até 4, quando eu estou aquecendo de 0 até 4, a ponte rompeu, porque eu estou aquecendo, e aquela massa que existia vai ocupar o quê? O espaço vazio. Então, de 0 até 4, você concorda comigo? Ao aquecer, ao invés dela aumentar o volume, ela está diminuindo. Por quê? Qual que é a nossa resposta da questão aberta? Entre uma molécula e a outra existe a ligação por ponte. E entre uma ponte e a outra existe um espaço vazio. Uma vez que você aquece de 0 a 4, a ponte rompe ou quebra a ligação. E nessa quebra da ligação, aquela o espaço vazio. Então, de 0 até 4, ao invés do volume aumentar, o volume estaria o quê? Diminuindo. Aí, a partir de 4, segue o normal. Aumenta a temperatura, aumenta o volume. Entendido? Então, se alguém perguntar para vocês por que, então, que a água, né, ela, de 0 a 4, ela não trabalha como as demais substâncias, você fala, então, porque ela é feita através da ligação das pontes de hidrogênio, e de 0 a 4, quando aumenta a temperatura, rompe as pontes. Então, você vai fazer isso, ó, gráficos do volume em função da temperatura. Vamos colocar de uma outra cor. Então, vocês conhecem muito esse gráfico. De 0 até 4 graus, o volume está diminuindo, cada ponte. A partir de 4 é uma substância normal. Se quiser, já que nós estamos aqui com a ideia pronta, se eu quiser então montar o gráfico de densidade em função da temperatura, lembrando que densidade é o quê? Não é massa pelo volume. Onde o volume for mínimo, então o volume é mínimo a 4. Onde o volume for mínimo, a densidade é o quê? Máxima. Então está aqui, ó. Então a 4, por gentileza, a densidade é máxima. A partir de 4, a densidade começa a decrescer. Então, como densidade é massa sobre o volume, onde o volume for mínimo, por gentileza, que é a 4, a densidade é máxima. Então, onde o volume for mínimo, a densidade é máxima. Entendido? Ao longo dessa caminhada, eu tenho constatado muitas questões disso aqui. Agora, uma coisa que me chama a atenção para as questões abertas é isso aqui, ó. Então, vamos colocar para você. Cuidado, questões abertas. Se você quiser dar uma olhadinha aqui, que geralmente vem para você justificar. Vou falar uma questão que você conhece muito no dia a dia de vocês. Ele pede para vocês explicarem por que apenas a superfície dos lagos e rios congelam. Então, nesses países frios, normalmente, você vê o urso, não é? Fazendo isso, ele rompe aquela camada de gelo e embaixo você vê que é água líquida. Só a camada em cima é gelo. Não é? Então, eles pedem para vocês realmente justificar aquilo lá. Como é que é a questão aberta? Justificar o porquê apenas a superfície dos lagos congelam. Quer dizer que não congela tudo? Não. Então, vamos aqui comigo. Questão aberta está aqui. Ó, vou dividir em duas situações. Aqui está um lago, né? Ou um vasilhame, como você queira. E vamos colocar a ondinha
da água. Então aqui você tem uma água. Por exemplo, uma temperatura maior do que 4. Combinado? Então um dia quente, está muito quente, a água mais de 4 graus Celsius. De repente uma frente fria na região começa a baixar a temperatura. Então esta massa de água está numa temperatura inicial, desculpem, um θ0, maior do que 4. Então o Heine pode estar aqui? Pode. Então vamos simular uma ideia aqui. Vamos supor lá, 10 graus Celsius. O que acontece então? Se essa água estava a uma temperatura maior do que 4 e de repente uma frente fria nessa região, certo? Começa a resfriar, não começa? 10, 9, papapá, vem até 4, não é isso? De 10 até 4, o que acontece com a densidade? Aumenta. De 10 até 4, estou percebendo, ó, de 10 até 4, reduzindo a temperatura, a densidade não está aumentando? Então, essas moléculas de água que está realmente aqui, na parte superior, são moléculas com maior densidade. O que é esse pontinho verde que o senhor colocou? É uma molécula de água na superfície. De 10 para 4, uma hipótese, aumenta a densidade. Elemento mais denso, você concorda que vai para o fundo? Então essa água que você começou a resfriar até 4, ela tem uma densidade maior, ela começa a descer. Heine, quem está descendo? A água da superfície. E essa água que estava na parte inferior, ela tem uma densidade menor, começa a subir, não começa? Então esse pontinho verde são as moléculas de água que estão no fundo do recipiente ou do lago, que agora tem menor densidade, sobem por convecção. As moléculas que estavam sendo resfriadas em cima, a maior densidade desce. Então começa a descer água fria e subir água quente, fazer isso. Até que a temperatura final seja o quê? 4. A partir daí que você chegou no 4, olha que importante. À medida que chegou no 4, a temperatura continua caindo, não continua? Então a temperatura continuou caindo, né? Se essa temperatura agora, ó, a temperatura inicial era 4 graus Celsius e foi por uma temperatura final menor do que 4 graus Celsius, o que acontece? A partir de 4, ó, 4, 3, 2, 1, 0, o que acontece com a densidade? Diminui. Então essa densidade, essa massa de água fria aqui, você concorda? Ela passa a ter uma densidade menor. A partir de 4, θ0 é 4, foi uma temperatura menor do que 4. Então essa massa de água fria aqui, por ter menor densidade do que essa que está no fundo, ela passa a não descer. Concorda? Se ela passa a não descer, começa então a existir uma crosta de gelo aqui, ó. Certo? Então aqui começa a existir o gelo. E embaixo, Heine? Embaixo continua líquido. Isso para garantir a sobrevivência da flora e a fauna aqui, concorda? Vocês não vê peixe incrustado diretamente no bloco de gelo. Então aqui, ó, tem gelo e aqui tem água. Você vê o urso mergulhando aqui, certo? Onde tem um buraquinho, normalmente, né? Certinho? Então isso prova, né, a existência do nosso Pai chamado Deus, e a natureza era perfeita, né? A natureza é perfeita. Entendido? Então vamos resolver a questão 8, vou te dar um minutinho para você. Por gentileza, essa parte eu posso? Quem terminar já vai olhando a 8 aí. Assim que você terminar, resolução da questão 8.
Vou colocando o gráfico, o que me interessa. Vou só colocar o gráfico que nos interessa. Tem um gráfico aqui que não interessa para nós lá. O volume em função da temperatura. É o último gráfico aí. Posso, pessoal? Então agora, com bastante atenção. Então vamos comigo. Aguardar um minutinho, a colega terminando ali. Vamos ver se dá prazo da gente resolver as 3, tá? Eu já programei uma folha para a semana que vem. Para nós. Então, vamos ver se a gente termina essa hoje. Posso? Então ele fala assim, ó. De maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, ele sofre dilatação. O mesmo não ocorre com a água, se ela estiver a uma temperatura próxima do seu ponto de congelamento. O gráfico mostra como volume específico, inverso da densidade, né? Não foi isso que eu falei? Volume, o inverso da densidade, porque a densidade é massa pelo volume, ele apresentou isso aqui. Da água varia em função da temperatura, com uma aproximação entre 0 e 10. Então, ele representou o gráfico de 0 a 10, ou seja, nas proximidades do ponto de congelamento da água. Então, aí, a partir do gráfico é correto concluir que o volume é ocupado por uma certa massa de água. Então, vamos dar uma pensadinha aqui. Vocês estão percebendo aqui que o que me interessa é esse aqui? Então eu vou apontar aqui para você entender. Você concorda que para uma temperatura de 0, você tem esse valor aqui? Eu marquei? Agora vocês têm que ser espertos na divisão. Você concorda aqui? Você concorda comigo que aqui é 0? Por gentileza. Aqui é a metade dessa escala. Aqui é 1,00010. Lá é 1,00020. Vocês perceberam que onde esse gráfico começa aqui está acima da metade? Está bem claro? Como é que é, Reine? Aqui é o 1,00010, 1,0020. Vocês concordam que onde esse gráfico começa aqui, ele está um pouco acima da metade? Um pouquinho acima da metade. Então, esse valor aqui, por favor, eu já vou colocar, ó, 0,0016. Ele está um pouquinho acima. Se ele estivesse na metade, não seria 0,0015, porque o embaixo seria 0,0010, né? Vocês concordam aqui, ó? 1,00010, 1,00020. Então, se tivesse exatamente no meio desses dois parâmetros, seria 1,00015. Beleza? Prosseguindo aqui, vocês perceberam que esse valor que está aqui, ó. Vocês perceberam que esse valor que está aqui, ó. Tenta ler esse valor. Ah, vou te ajudar. Se aqui é 1,0000 e aqui é o 10, vocês perceberam que esse valor aqui está abaixo, ó, esse valor aqui que eu estou mostrando com a régua, pega com a sua régua e tenta trazer um ponto aqui. Não está exatamente abaixo da metade desse aqui? Então todos perceberam que esse valor aqui, jogado lá, ele está abaixo da metade. Combinado? Então esse valor aqui, se aqui é 0,
10000 e lá seria 100010, certo? Cuidado. Esse valor aqui a gente poderia colocar ele de valor aproximado, ó. Isso. Reina, que era 3, só que aqui, ó, por favor, tem que aumentar um 0, porque aqui está abaixo de 10. Repete isso para mim. Eu tenho que aumentar um 0, porque aqui é 100010. E aqui está abaixo do 10, então eu tenho que aumentar uma casa aqui, 1003. Olha, então essa seria a parte mais trabalhosa do gráfico. Tentar buscar os valores. Consequentemente, vocês perceberam que daqui para cá existe uma variação? Certo? Esta variação aqui, por favor, essa variação então seria para nós 0, 0, 0, 0, 16, menos quanto? Menos 1, 0, 0, 0, 3. Como é que é, filha? Isso. Aqui é um 6. Aqui ficou meio... Isso. Isso. Perfeito. Antes da vírgula é 1 aqui. O que é a cobrança? Obrigadão. Obrigado. Então, se eu pegar esse valor, esse menos esse aqui, vocês vão encontrar um valor 0013. Reine, para que isso? Então, você concorda que esse valor aqui é 100%? Repete comigo. Esse valor aqui não é 100%? Esta variação aqui corresponde ao percentual. Então, eu posso dizer que 10016 corresponde a um total de 100%. Nesta variação. Então, o nosso valor X, a nossa resposta aí, ó, dá 0,013%. Então, as questões do Enem, às vezes, é interpretar um gráfico, né? Então, nós ficamos com letra C, diminui em menos de 0,04, de 0 a 4. Então, resposta para a questão 8, letra C. É só fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos, você vai encontrar então um 0,013, né? Multiplica lá, divide. Assim que terminar, vamos pegar a questão número 9. Passando aqui para frente, para a gente colocar voltando. Então, o que daria mais trabalho para nós seria interpretar esses valores aqui. Um minutinho, então, para a gente ler a 9 juntos. Posso? Marquem para mim essa 9. Não, aí menos que você percebeu que de toda maneira, se ela pensasse ali num 1,00004, você concorda comigo? Daria um valor aproximado no percentual também. Seria menos do que esse valor de qualquer maneira. Entendeu? Ali se você escorregasse num valor um pouquinho maior ou menor ali, você entendeu? Estaria dentro do parâmetro. Bom, o que eu estou pedindo para vocês? Toda questão, eu penso assim, ela é importantíssima. Mas essa nos induz realmente ao erro. Eu vou ler junto com vocês, certo? Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Vamos lá. Em nosso cotidiano, usamos a palavra calor, vocês vêem muito, e temperatura, de forma diferente, como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente
e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Então eu vou dar uma paradinha e vou fazer uma revisão. O que é calor, Heine? O que é calor e o que é temperatura? Eu acho que é a mesma coisa. Então, corpo nenhum tem calor. Certo? Calor é uma forma de energia em trânsito que propaga de um corpo para outro, em decorrência de quê? De uma variação de temperatura. Quer dizer, se eu coloco a mão no quadro e o quadro está uma temperatura menor, o fluxo de energia do meu corpo para esse corpo. Certo? Então a tendência é o meu corpo diminuir a temperatura e esse corpo de menor temperatura aumentar. Então o fluxo, certo, é em decorrência do corpo de maior para o menor temperatura. Se você tiver dois corpos de mesma temperatura e eles encontrarem, eles não vão trocar energia. Certo? Então o que é calor? É energia em trânsito, quer dizer, ela propaga de um corpo para o outro, em decorrência da variação de temperatura. O que é temperatura? O que vocês acham? O que é temperatura? A temperatura mede o grau de agitação das moléculas do corpo. Por exemplo, tentando traduzir isso de maneira mais fácil. À medida que você coloca um vasilhame de água num fogão, certo? Para ferver, você está ali olhando. A quantidade de calor está cedendo, não está? Da chama. Aí você vê inicialmente uma bolinha começar a desprender lá do fundo, e em seguida, certo? Começa a acelerar, e de repente elas começam a borbulhar e movimentar. Então, quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior a temperatura. Então, o que é temperatura? Temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Enquanto calor, a ideia física, né? Mede a energia que propaga de um corpo para o outro. Entendido? Esse era o conceito físico que as pessoas têm que ter. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Tá. Agora, Griffin. Do ponto de vista científico, qual a situação prática, né, mostra a limitação dos conceitos corriqueiros entre calor e temperatura? Vê se você me entendeu. Do ponto de vista científico, qual situação prática mostra a limitação, então grifa para mim, a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Então é aí que está o detalhe, do ponto de vista científico, né? Que situação prática mostra a limitação dos conceitos? Quer dizer, que nós temos no dia a dia de calor e temperatura. Vamos lá? Pensem comigo. Vamos ler todas. A temperatura da água pode ficar constante durante todo o tempo em que estiver fervendo? Vamos lá, vamos fazer um gráfico para você? Vamos fazer um gráfico? Vamos lá. Hoje eu estou... Obrigado, hein? Então, veja bem. Nessa questão 9, vamos lá. Vamos considerar aqui um exemplo, ó. Um exemplo lá do segundo colegial de vocês. Vamos pegar um bloco de gelo. Por exemplo, a menos 10 graus Celsius, e nós vamos levando para vapor, por exemplo, a 120 graus Celsius. Combinado? Então, isso aqui faz a gente pensar muito. Então, aqui vamos supor que temperatura e uma quantidade de calor aqui. O que acontece? O gelo estava a menos 10. Você concorda que o gelo estava no estado sólido, ó, aqui é 0, menos 10. Eu vou cedendo o calor, certo? E esse bloco vai passar de menos 10 para 0. Então, nesse ponto aqui, eu tenho gelo a 0, certinho? Gelo a 0 vai passar para água a 0. Do momento que o gelo passa de gelo a 0 para água a 0, certo? A temperatura é a mesma, só muda o estado de agregação da matéria. Repete isso. O gelo estava a uma temperatura negativa, o gelo ele começa a fundir, se a pressão for normal, a 0. Então, vamos lá comigo. Esse ponto que o senhor parou aqui, o que era? Era gelo a 0.
Esse ponto onde o senhor está agora, o que, que é? Esse ponto onde o senhor está é água a zero. Aqui eu tenho água a zero, aqui eu tenho gelo a zero. Mas a temperatura é a mesma. Certo? Então vocês perceberam aqui que nesta faixa eu continuo cedendo calor, mas a temperatura realmente é a mesma? Mas como que pode? O senhor continua cedendo calor e a temperatura é a mesma? É no estado de fusão da substância. Então, gente, você está querendo dizer o seguinte: se eu colocar um bloco de gelo dentro de um vasilhame, certo? E a chama do fogão lá continuamente trabalhando, cedendo calor. Enquanto tiver gelo, eu posso colocar a mão lá, ou posso colocar um termômetro que está a zero? Pode. À medida que o gelo derreter tudo, aí a temperatura começa a subir. Você ficou meio apreensiva. Entendeu? Enquanto tiver o menor valor de gelo, certo? A temperatura está a zero. Então eu estou cedendo o calor, certo? Fazendo com que, né, venha mudar de estado. Em seguida, vocês concordam aqui que eu tenho agora a água a zero. Se a pressão for normal, ela começa a entrar em ebulição a quanto? A 100 graus Celsius. Então está aqui, ó, 100 graus Celsius. Em seguida, a água está a 100. Qual que é a diferença entre esse ponto e esse? Aqui eu tenho água a 100, aqui eu tenho vapor a 100. Repete. Aqui eu tenho água a 100, aqui eu tenho o quê? Vapor a 100. Em seguida, esse vapor, então, vai passar, então, para a temperatura que nós estamos querendo. Vapor a 120 ou qualquer uma outra temperatura maior do que a mencionada. O que o senhor está querendo dizer com isso? Ó, aqui então eu tinha gelo a zero, água a zero. Então houve uma mudança de estado aqui. Aqui eu tinha água a 100 e aqui, Reine, vapor a 100. E aí o vapor começou a subir a temperatura, entendido? Então onde existe a mudança de estado, a temperatura é constante. Entendeu? Tá. Então nós lemos a letra A, é aquilo lá. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Cientificamente está correto, não está? Se a mão da mãe tiver uma temperatura menor, vai passar então o fluxo de calor da água para a mão e ela vê que está quente, certo? Se a água estiver fria, não vai passar uma energia da mão dela, quer dizer, um fluxo de calor da mão dela, porque a mão está a temperatura maior para a água. Então ela vai ver que a água, por que ela vai sentir a água fria? Porque ela está perdendo energia. Então a letra B, cientificamente, está correta. Letra A, cientificamente, letra A está correta. Certo? Cientificamente, letra A está correta, letra B está correta. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água numa panela? Pode ou não pode? A chama de um fogão pode ser utilizada para aumentar a temperatura da água de uma panela, não está aqui? A água 0, água 100. A chama aumentou. Então, cientificamente, está certo. Então, a chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água de uma panela. Certinho. D. A água quente que está numa caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Não sei se vocês já viram as pessoas na vida prática fazer isso, né? Pega 2 copos, passa um para o outro, às vezes o leite está muito quente, eles ficam lá, passando num copo, fazendo isso. Quer dizer, cientificamente está perdendo energia, não está? Letra E. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está no seu interior com a temperatura menor do que ele. Quer dizer, para que o forno libere calor para a vasilha que está no seu interior, ele tem que estar numa temperatura maior. Então, as 5 alternativas, cientificamente, está correta. Eu quero a alternativa, agora, do ponto de vista científico, qual a situação prática que mostra a limitação dos conceitos corriqueiros, certo? De calor e temperatura. Então é a letra A. Por que é a letra A? Que mostra esta ideia do ponto de vista científico, a situação prática que mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura. Então é a letra A. Por quê? A pessoa acha, igual você acabou de perceber,
A temperatura da água pode ficar constante durante todo o tempo que estiver fervendo? Certo? Quer dizer, na vida prática a gente acha que não. Está recebendo calor, a gente pensa imediatamente que teria que ter o quê? Aumento de temperatura. Esta é realmente... Ó, muita gente chegou, pô, mas tem 5 alternativas, tudo está correto? Então eu vou ver a qual está mais correta. Não era isso que ele queria, né? Pessoal, muito obrigado, certo? Venha sempre, estamos aqui sempre querendo ajudar vocês. Converse com as pessoas, para as pessoas retornarem. Ó, nós estamos fazendo um trabalho bom lá. Então, a escola quer ajudar vocês, né? Então a nossa intenção é essa, ajudar o maior número de pessoas. Muito obrigado por ter vindo, tudo de bom, final de tarde.